Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra. É uma palestra, na verdade, de encerramento de capacitação em ABA, né, um curso que o ICFE estava promovendo há algum tempo atrás. E nós decidimos abrir essa palestra, então, ao público. Então, nós temos aqui vários alunos que eram do curso, temos outros convidados, né, que a gente deixou aberto para os nossos alunos convidarem outras pessoas para participar também. E, gente, esse momento, esse encontro é de vocês também, tá? Estejam à vontade para levantar a mão, se quiserem contribuir com alguma coisa. Tenho certeza que a prof vai um minutinho, né, para quem quiser contribuir, mas se quiser deixar uma mensagem no chat também, caso não consiga falar agora, enfim. Gente, esse momento é de vocês, participem, aproveitem, que esse momento vai ser muito bacana, que é um tema muito legal também, então, vou deixar a professora com vocês, prof, a turma, né, os colegas aqui estão em suas mãos, se precisar de mim, estou aqui de olho no chat, tá? Perfeito, querida, muito obrigada. Boa noite, gente. Olha aí, eu trouxe fãs, viu? Enviei aqui em alguns grupos. Deixa eu abrir aqui a apresentação, compartilhar com vocês. Estão conseguindo visualizar? Tudo bem. Perfeito. Boa noite, maravilhosos. Eu espero que estejam todos bem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, falando sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é sobre autismo. E aí, o tema de hoje, especificamente, é a dificuldade do diagnóstico e os obstáculos na vida adulta. Eu já deixo aqui todos vocês livres para perguntar, para fazer comentários durante a minha fala mesmo. Eu acredito que dessa forma torna esse momento mais rico, né? Mais dentro da realidade do que vocês estão precisando. Então, podem abrir o áudio e comentar e perguntar durante a fala, certo? Então, vamos lá, quem eu sou, né? Meu nome é Thalita Costa, eu sou psicóloga. Eu conheci a análise do comportamento já na faculdade e já me apaixonei ali no terceiro semestre. E a partir dali, eu já comecei a trilhar todo o meu caminho dentro da análise do comportamento, em produção de artigos, congressos, como monitora da disciplina de AEC, mas lá para o sexto semestre eu conheci o mundo da neurodiversidade, sendo acompanhante terapêutica. E aí foi uma experiência incrível. O primeiro contato que eu tive como AT de uma criança autista, eu já entendi que ali era a minha missão de vida, era transformar pessoas, era promover qualidade de vida para essas pessoas, e desde então não saí mais dessa vida, né? Então, na mesma empresa que eu eu passei a ser supervisora, eu passei a ser coordenadora da equipe de psicólogos, e esse ano eu resolvi abrir a minha própria empresa, né? Resolvi voar, por isso que a minha logo tem aí essas borboletas, porque eu vivo em constantes transformações. Resolvi voar e abrir a minha própria empresa, que é a Ser Bem. Então, falando um pouquinho sobre classificação do autismo, né? A classificação diagnóstica. Desde o ano passado, houve uma alteração na classificação. Houve uma alteração do CID-10 para o CID-11. O CID-10 considerava o autismo, o transtorno do espectro do autismo, dentro de transtornos globais do neurodesenvolvimento. Então, dentro ali de transtornos globais no desenvolvimento, tinha autismo infantil, autismo atípico, tinha síndrome de Asperger, mas a partir de 2022, no CID-10, o TEA passou a ter a sua própria nomenclatura, né? O seu próprio guarda-chuva, digamos assim. Então, hoje em dia pode ser classificado com TEA, sem deficiência intelectual, com deficiência intelectual, de várias formas, de pontos de vista, e a síndrome de Asperger deixou de existir, passou a entrar dentro do guarda-chuva do TEA, sendo entendida como autismo de suporte 1. E a síndrome de Rett ganhou ali a sua própria nomenclatura também. O símbolo do autismo, eu gosto de começar a falar sobre autismo, gente, já pelo símbolo. O símbolo, porque o símbolo, ele parece ser algo bobo, né? Mas ele representa
Quem são? Ele representa a força que a comunidade autista tem. E ainda usa-se muito profissionais, família, nós usamos muito ainda o quebra-cabeça. E o quebra-cabeça, para quem não sabe, ele foi criado por uma clínica que propagava a cura do autismo. Então, o quebra-cabeça, ele veio como uma simbologia de a parte que falta. E aí os autistas ativistas, eles dizem que não aceitam, porque o TEA, gente, não é uma doença. TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete toda a vida do sujeito, né? Do início até o final, né? Da fase infantil até a terceira idade. Então, ele é infinito. Eles que escolheram usar o símbolo da neurodiversidade, que é o símbolo do infinito, e colorido por ser um espectro, né? Então, há muitas formas variadas e características diferentes dentro desse transtorno. Mas, para ser diagnosticado com o transtorno do espectro do autismo, precisa se enquadrar em precisa ter pelo menos 2 dessas dificuldades em 2 áreas. A área da comunicação, que aí entra vários aspectos. Entra a intervenção precoce, que é aquela criança que não consegue falar, já está com 2 anos, já está com 3 anos, a fala não vem, então dificuldade no início da fala. Ou não, aquelas pessoas que conseguem desenvolver a comunicação, porém tem uma dificuldade em metáforas, tem uma dificuldade em compreensão abstrata da linguagem, comportamentos restritos e repetitivos. Então, vem aí as estereotipias, os movimentos repetitivos, os movimentos motores, que pode ser com os braços, com as pernas, com sons vocais, ou restritos, né? Aquelas pessoas que têm uma dificuldade de mudança de rotina, ou têm determinados padrões que, quando esses padrões são quebrados, fica irritado, fica chateado, até mesmo entra em crises. Então, pensando em crianças, enfileiramento de objetos, pensando em adultos, muitas comorbidades vêm, como, por exemplo, o toque, né, de manter tudo do mesmo jeito. Se alguém mexe em algum pertence pessoal, a pessoa já fica irritada, a pessoa já não gosta, isso já incomoda. Determinados a gente chama muitas vezes de tics, né? E dificuldades nas habilidades sociais. Quando nós pensamos num TEA na fase adulta, muitas vezes, se estivermos pensando em um autismo de suporte 1, a área mais afetada vai ser as habilidades sociais, essa questão de compreender uma linguagem não verbal, compreender olhares, compreender gestos. Então, está em um ambiente de balada, né? E aí não consegue perceber se a outra pessoa está lhe dando mole ou não. Então, aquela jogada de cabelo, aquele olhar diferente, eles não conseguem, muitas vezes, né? Nem todos, perceber essa linguagem não verbal, essa linguagem social mais sofisticada, tanto não verbal quanto verbal. Teve até uma palestra que eu assisti uma vez de uma adulta autista, que ela trouxe, por exemplo, que foi chamada para assistir um filme. Um rapaz me chamou para assistir um filme na casa dele. Chegando lá, não tinha televisão, não entendi nada, porque ele me chamou para ir na casa dele. Então, essa linguagem de ele chamou porque ele queria algo a mais, ele queria namorar, talvez queria sexo, mas ela não entendeu, ela realmente foi até lá para assistir filme. E aí isso é um pouco preocupante, porque acaba colocando eles em risco, né? Em risco maior em relação à sexualidade ou risco de golpes, enfim.
E com a nova classificação, também mudou a forma de classificação em relação ao nível de suporte. Antes se falava nível leve, moderado, severo, mas mudou isso também, foi muito importante essa mudança. Para nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Muitas vezes as famílias traziam assim, não, mas ele é autista leve, ou os terapeutas não é autista leve, recebeu alta, não precisa. E acaba que quando chega na adolescência, que vem todo o turbilhão já de hormônios, de dificuldades sociais, de dificuldades na rotina, essa pessoa começa a apresentar padrões de ansiedade generalizada, desenvolve outros transtornos, né, que tem como base a ansiedade, por exemplo, a depressão, o toque. Então, tem até uma fala que eles falam muito na internet, assim, leve para quem, né, porque apesar de ser de suporte 1, mas eles ainda precisam de um nível de suporte, né? Então, nível 1 significa existe apoio, mas o apoio, ele é limitado, é menor apoio. Nível 2 exige um apoio substancial e nível 3 exige muito apoio. Então, aqui algumas características, né, de cada nível de suporte. Em relação a adulto. Então, comunicação social no nível 3 de suporte, grave déficit em comunicação social verbal e não verbal, que ocasionam sérios prejuízos em seu funcionamento. Interações sociais muito limitadas e mínima resposta ao contato social com outras pessoas. Comportamentos restritos e repetitivos, preocupações, rituais imutáveis e comportamentos repetitivos que interferem grandemente no funcionamento em todas as esferas, marcando desconforto quando os rituais ou rotinas são interrompidos. Então, eu já atendi uma adulta que ela tinha um padrão de ganhar presentes, ganhar elementos que ela solicitava, e ela colocava esses elementos, comida, presentes, em cima da cama. Então, a cama ficava assim, cheia de comida, de bolo, ela pedia muitos bolos, brinquedos, tudo em cima da cama, e quando ela o cheiro ficava tão insuportável que para retirar, ela tinha que sair de casa, eles retiravam, limpavam tudo, ela chegava em casa, quando não via os pertences, entrava em crise, e eram crises de alta frequência, né, de alta magnitude, ela mordia a mão, o sangue escorria, então eram momentos sempre muito difíceis. E era um ritual de anos, então ela tinha iniciado esse ritual quando era pré-adolescente, que teve um aniversário, ganhou presentes e colocou em cima da cama, ela achou aquilo muito bonito, e esse ritual se perdurou por anos. Então, eu trago muito para as famílias a importância de trabalhar na intervenção precoce, a importância de trabalhar na fase infantil, porque tudo é mais fácil em relação a manejo, inclusive manejo corporal. Então, eu trago sempre a importância desse trabalho ser feito na infância, porque essas pessoas, como todas as pessoas, vão virar adultas, né? Então, nós precisamos ter todo um trabalho de desenvolver autonomia, de desenvolver flexibilidade psicológica, de desenvolver trabalho em relação às funções executivas, para que esse adulto, ele seja um adulto, mesmo de suporte 3, ele seja um adulto funcional, no sentido de conseguir fazer a própria comida, no sentido de conseguir sobreviver no dia a dia da vida. Então, grande dificuldade em redirecionar interesses fixos ou retornar para outros rapidamente. No nível 2, tem alguns déficits na comunicação social verbal e não verbal, aparecendo sempre mesmo com suporte em locais limitados.
né, as respostas reduzidas ou anormais ao contato social com outras pessoas. E nos comportamentos restritos e repetitivos, preocupações ou interesses fixos aparecem frequentemente, sendo óbvios a um observador casual, interferindo frequentemente em vários contextos. Desconfortos e frustrações são visíveis quando a rotina são interrompidas, dificultando o redirecionamento dos interesses restritos. Então, vem aí toda essa importância de um trabalho pensado. A gente fala muito, a gente orienta muito a utilizar a rotina visual, porque a rotina, ela é muito importante, mas às vezes o que acontece as pessoas ao redor tornam essa previsão em relação à rotina tão sistemática que quando ocorre um imprevisto que não é possível colocar nessa rotina, há uma desorganização grande. Então, nós orientamos sempre a utilizar a rotina, porque todos nós precisamos de rotina, é muito importante, utilizar a previsão, porque é muito importante, mas adicionar elementos surpresas dentro dessa rotina, justamente para ensinar esse adolescente, essa criança, esse adulto, a lidar também com imprevistos. E nível de suporte 1, sem suporte local, déficit social ocasiona alguns prejuízos, existe dificuldade em iniciar interações sociais e há claros exemplos de respostas atípicas e sem sucesso no relacionamento social com outros. Pode-se observar diminuído interesse pelas interações. Então, você imagina, é aquela pessoa que consegue ter uma vida social, mas tem algumas dificuldades, consegue estar na faculdade, mesmo com algumas dificuldades, consegue entrar no mercado de trabalho, mesmo com algumas dificuldades, mas você imagina estar em todos esses contextos sem ter um filtro social desenvolvido? Então, quantas vezes nós brigamos com nosso companheiro, nossa companheira nos nossos relacionamentos e nós pensamos várias coisas que nós não falamos, não externalizamos. Aí você imagina pensar e verbalizar tudo que você está pensando. Vai chatear muito a outra pessoa, vai trazer danos em relação a esse relacionamento, que a outra pessoa vai ficar chateada, porque nem tudo que a gente pensa a gente pode falar. Então, normalmente, no suporte 1 na vida adulta, vai trazer muitos prejuízos a toda essa área que acomete a parte de habilidades sociais. E nos comportamentos restritos e repetitivos, rituais e comportamentos repetitivos causam interferência significativa no funcionamento em um ou mais contextos, resistência a tentativas de se interromper os rituais ou de redirecionar seus interesses fixos. Então, por exemplo, é aquele adulto que está indo, né, para o trabalho, como todo mundo está, e tem uma batida. Naturalmente, há um estresse por conta desse imprevisto, por conta dessa batida. Mas uma pessoa com TEA adulta, ele pode ter reações mais exacerbadas nessas mudanças de rotina no cotidiano, né, no dia a dia. Por exemplo, no ambiente de trabalho, né, também, quem não já xingou muito o chefe no pensamento? Então, é aquela pessoa que tem maior dificuldade de controlar esses impulsos em relação aos pensamentos, tem uma dificuldade de planejar a própria rotina, pode ter uma dificuldade em solucionar problemas, muitos podem ter essa habilidade de solucionar problemas. Por exemplo, na área que atua, vamos supor, é uma área de tecnologia, então essa pessoa apareceu um problema no sistema. Como é algo de interesse que ele gosta, ele pode solucionar muito rapidamente, mas, por exemplo, planejou fazer atividades no parque e amanheceu chovendo, talvez eventos que, para a maioria das pessoas, podem parecer supérfluos para ter uma desorganização grande, para ter um estresse grande,
para eles pode ser um motivo muito extremo. Então, nós não temos estudo de prevalência, né, aqui no Brasil. Nós nos baseamos pelo estudo de prevalência dos Estados Unidos, e o último estudo saiu recente, em 2023, que para cada 36 crianças de 8 anos, uma é autista, hoje, em 2023. Comparado a 2004, a diferença é muito grande. 2004, a cada 150 pessoas de 8 anos, uma era diagnosticada com autismo. Ah, Thalita, tá virando moda, o que é que está acontecendo? Agora artista também é diagnosticado, não sei se vocês viram, mas até deputado emitiu falas na televisão super desrespeitosas em relação a isso, trazendo que todo mundo é autista agora. Mas o que acontece hoje é que aumentou as informações sobre esse transtorno, gente. Você imagina em 2004, se nós formos lembrar da nossa infância, de estar na escola, a gente sabia sobre autismo, se falava sobre... Né, eu lembro que sempre tinha algum amigo que ficava mais isolado, que não interagia tanto, mas ninguém entendia por quê, né? Ninguém sabia o motivo, ninguém falava sobre autismo. Na faculdade eu não ouvi falar sobre autismo, eu ouvi falar sobre autismo porque eu fui fazer um estágio fora da faculdade. Então, as informações estão cada vez aumentando, e com isso também há uma busca maior por diagnóstico. Então, muitas vezes, há um diagnóstico de um filho, de um primo, de um sobrinho, e aí você começa a... Ai, mãe, eu fazia isso, não? Aí a mãe diz, não, meu filho, você também aprendeu a falar só com 4 anos, tá tudo bem, cada um tem sua idade, aí começa a pensar, começa a pesquisar, e aí com isso a gente consegue ter uma busca maior em relação às características, conseguimos nos identificar mais em relação às características, e a busca por ou autodiagnóstico, ou por neurologista ou psiquiatra, acaba aumentando. Então, diagnóstico tardio e suas barreiras. A prevalência do TEA entre os adultos tem taxas similares às crianças presentes em 1% da população. A prevalência é maior em homens quando comparada às taxas para mulheres. Tinha até a questão da cor, né? Antes se falava que o autismo, a cor era azul, mas veio também a questão do colorido justamente por essa questão, porque não são só homens diagnosticados com autismo, a prevalência é maior em homens. Porém, há uma questão que se chama masking. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é mais difícil ainda trazer o diagnóstico tardio, porque essas pessoas podem ter sofrido aí durante a vida, né, em relação às questões sociais ou dificuldades do dia a dia, e acabou aprendendo a mascarar as próprias características. E aí, por mascarar as próprias características, dificulta a busca por profissionais, consequentemente, dificulta a busca por diagnóstico e o diagnóstico. Então, eu fui avaliar uma adolescente esses dias, e aí na escola ela fazia um movimento, aí ela se segurava, parava. Aí, de vez em quando, ela fazia, tipo, uma dancinha para dar uma liberada, uma regulada, e aí segurava. Então, isso é o masking, né? É mascarando as próprias características, com medo de não ser aceita pelo grupo, com medo de ficar isolada. Então, no primeiro contato que eu tive com ela, já na avaliação, eu perguntei quais eram as maiores dificuldades dela, ela foi listando para mim, e uma delas foi o autismo. Aí eu disse, mas por que é uma dificuldade para você? Ela, porque é uma deficiência para a vida inteira,
E eu não vou ter amigos se eu falar para eles que eu sou autista. E a gente já iniciou ali todo um trabalho, acabou que ocorreram situações na própria escola que a mãe resolveu conversar com as outras mães e informar sobre o diagnóstico tardio dela. E quando eu fui na escola, quando ela soube que eu ia, ela ficou meio chateada, a gente conversou, ela autorizou, eu fui. E quando eu cheguei na escola, ela fez questão de me apresentar para as amigas, de me apresentar para as pessoas. E aí vem essa questão, né? O rótulo. É um rótulo ou liberdade, né? A questão do diagnóstico, porque ela tinha medo desse rótulo, das pessoas só verem ela, não pelo nome, mas só verem ela pessoa autista. Mas ela demonstrou uma liberdade enorme também, porque as amigas não deixaram de ser amigas, continuaram amigas dela, pelo contrário, passaram a entender mais certas questões, a questão do filtro social. E quando eu cheguei lá, ela fez questão de me apresentar para mostrar, olha, eu não estou só, não ando só, tem alguém por mim, e juntas nós vamos conseguir aí a enfrentar todas essas minhas dificuldades. E aí foi bem legal, foi bem interessante. Os pacientes com boa capacidade de comunicação verbal, boa capacidade cognitiva, são os que mais permanecem sem diagnósticos e atendimento especializado. Então, é aquela criança que vai crescendo, não, ele é o melhor da turma, não, ele se comunica super bem, isso não é uma dificuldade, vai passando e vai passando, a família não vai aceitando esse diagnóstico, chega na adolescência, não, é porque a adolescente é assim mesmo, e aí vai passando. E aí chega na fase adulta, cheio de questões de uma vida inteira, dificuldades de uma vida inteira que não foi resolvida, e começa a externalizar de outras formas no próprio corpo. Né? E aí é onde vem a ansiedade, é onde vem a depressão, é onde vem o suicídio, é onde vem toque. Então, muitas pessoas chegam no consultório psiquiátrico ou de neurologista não atrás do diagnóstico do autismo, não por conta das características do autismo, mas por conta da comorbidade. E a partir disso, o médico tendo um olhar mais afiado, tendo um olhar mais direcionado, ele consegue fazer uma avaliação precisa e entender, né, e olhar para o conjunto de características que fecham o diagnóstico de TEA. Então, muitos saem do consultório, claro, não na primeira consulta, mas com direcionamento ou para fazer uma avaliação neuropsicológica, ou para voltar com pouco tempo, e aí muitos saem com o diagnóstico de transtorno do espectro autista e com alguma comorbidade associada, relacionada à ansiedade, justamente por esse acúmulo de dificuldades no dia a dia. E aí vem a questão do autodiagnóstico, que muitas vezes, né, como eu já falei um pouquinho no início, às vezes vem o diagnóstico do filho, às vezes vem o diagnóstico de alguém próximo, e a pessoa começa a pesquisar, começa a se identificar com essas características e faz o autodiagnóstico, consegue se perceber dentro desse transtorno do espectro autista. É uma pessoa que nunca teve dificuldade na comunicação na escola, nunca teve dificuldade social, nunca teve comportamento restrito e repetitivo, e na fase adulta começou a ter todas essas características. Não é autismo. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, para ser diagnosticado com autismo na fase adulta, o médico ele precisa levar em consideração a história de vida dessa pessoa. Assim, são outros transtornos do neurodesenvolvimento, como TDAH, por exemplo. Não a pessoa chega e diz, não, é porque eu preciso tomar Ritalina, porque eu não estou me concentrando, eu não consigo finalizar uma atividade, traz todas as características, mas
não é fechado o TDAH. Por quê? Porque para ser TDAH precisa ter um histórico de dificuldades acadêmicas, dificuldades na vida mesmo, até chegar na fase adulta. Assim também o autismo e todos os transtornos do neurodesenvolvimento precisa ser levado isso em consideração, faz muita diferença. Então, os indivíduos chegam no consultório por conta das comorbidades, depressão, ansiedade, toque, a partir disso descobre o diagnóstico tardio, e tem alguns protocolos que são de avaliação diagnóstica, padrão ouro, o ADI e a EIDOS. Os protocolos, diferentes dos rastreios, eles são feitos por um profissional, né? Esses são protocolos que podem ser feitos por psicólogo, ou pode ser utilizado pelo médico, né, em consulta, e eles são padrão ouro, porque eles conseguem observar todas as características de todas as áreas da vida dessa pessoa, e aí ele consegue fazer ali o mapeamento se de fato essa pessoa está dentro do espectro ou não. E por que é importante ser feito por alguém especializado nisso? Porque não é só o protocolo de avaliação. O protocolo de avaliação é um recurso que nós profissionais utilizamos. Mas, além disso, tem o meu olhar terapêutico, a minha escuta terapêutica, a minha observação em outros ambientes, não só aquele ambiente do consultório, e a partir disso nós conseguimos juntar todas essas informações e, de fato, fechar o diagnóstico. Porém, é disponível, né, e as pessoas, inclusive na internet, tem vários protocolos de rastreio, que aí ele indica um possível risco ou não. A função do rastreio é exatamente essa, indicar se você precisa buscar um profissional ou não, ou se está tudo ok. Então, um protocolo de rastreio padrão ouro é esse AQ, porém ele é um questionário com 50 perguntas, e aí, por ser muito extenso, o autor resolveu dar uma enxugada, e aí ele fez o AQ10. São 10 perguntas, é um rastreio, um questionário, né, um checklist de 10 perguntas, e se você pontuar 6 ou mais pontos, é um indicativo de que é importante você buscar um neurologista ou um psiquiatra ou uma avaliação neuropsicológica, né, para realmente comprovar se você está dentro do espectro ou não. O Censo da Educação Superior de 2019, isso é um dado do Brasil, tá? Contabilizou pouco mais de 1.500 autistas matriculados nas universidades. Esse número pode ser maior na prática. Muitas pessoas não declaram transtorno perante a faculdade, justamente com esse medo, né, de receber um rótulo, de não ter pessoas, né, próximo mesmo em relação aos professores. E, gente, é uma grande preocupação nossa que está dentro da área em relação ao ensino superior. Né? Não se fala, por exemplo, de AT na faculdade. Eu, por exemplo, nunca ouvi falar aqui em Fortaleza, que é onde eu moro. Então, é uma preocupação clara, a gente precisa se preocupar cada vez mais. Meu irmão, ele é professor universitário, e ele estava me trazendo, né, sobre a questão da adaptação, ele não estava sabendo muito bem o que fazer, porque tinha a prova, ele não podia adaptar, reduzir o enunciado, porque tinha que estar conforme o ENAD. Então, é uma questão, assim, que vem de cima para baixo, né? O ENAD precisa ter políticas públicas de adaptação. O Enem já tem certas adaptações, mas também a gente precisa caminhar mais em relação a isso. São provas extremamente exaustivas. Quem tem dificuldade de concentração, fazer uma prova daquela é triste, né? Porque são muitas horas sentados, são muitos textos para ler. É muito difícil realmente manter o foco, permanecer.
ficar em silêncio, né? Pessoas que têm uma necessidade para autorregulação de movimento, que têm uma necessidade para autorregulação de sons específicos ou de recursos específicos, né? Tem os video stories. É bem complicado, a gente precisa caminhar um pouco mais em relação a isso. E aí isso começa nesse processo de entrar na faculdade, né, com o Enem, e vem também desse processo que avalia as instituições, como é o ENAD, e também em relação à própria política da instituição. Nós precisamos cada vez mais pensar em meios de adaptação, sim, adaptação de avaliações, adaptações de apresentações de trabalho, adaptações de mercado de trabalho. Estudos epidemiológicos tendem a ter menor instrução, a pertencer a um baixo nível socioeconômico e a pertencer a permanecer solteiros mais frequentemente em comparação à população geral. As estatísticas de emprego, 15%, entre 15% e 18% das pessoas com deficiência trabalham, como em comparação com 87,7% de pessoas sem deficiência. Então, é um número extremamente baixo, né? O nosso mercado de trabalho ainda é muito exclusivo, ainda exige muito. Já se fala nos Estados Unidos, na Dinamarca, sobre o apoio humano no mercado de trabalho, que é bem interessante. Tem algumas cafeterias, comércio em geral, onde tem a contratação dessa pessoa com deficiência ou dessa pessoa autista e tem um suporte de apoio para essa pessoa. Então, a pessoa, por exemplo, que está aprendendo a servir as mesas em um café, fica ali um acompanhante terapêutico mediando esse início, né, esse trabalho, e aos poucos ele vai se afastando, porque a ideia é estimular a autonomia dessa pessoa, desse adulto, mas ele fica ali caso seja necessário alguma intervenção, alguma mediação, até que essa pessoa não é mais necessária e a pessoa autista consegue desenvolver ali todos os atributos necessários no mercado de trabalho. Há vários também empresas nos Estados Unidos que só contratam pessoas autistas pela característica de atentos a detalhes, a parte da tecnologia, né, a questão do hiperfoco, aproveitando o hiperfoco dentro desse serviço, dentro desse trabalho, são pessoas que têm uma característica de não atrasar, não faltar, porque a rotina para eles é um recurso muito importante, né? É muito importante. Então, apenas 10% dos adultos com autismo estão empregados. 90% estão desempregados. Eu acho que esse dado nem está aqui, mas a cada... está aqui no próximo. Isso significa que o seu distrito, se o seu distrito formar 20 alunos com autismo, apenas 2 serão empregados. Outras fontes citam esse número como próximo de 97%. Então, você imagina, muitas vezes há um movimento, quando eu observo, né, esse movimento, não tenho um dado preciso para trazer para vocês, mas eu observo esse movimento natural, principalmente em relação ao autismo suporte 1, quando tá ali pré-adolescente, adolescente, vai bem nas provas, vai bem nas atividades, a família diminui cada vez mais as terapias, o suporte de terapias, e investe cada vez mais na parte acadêmica. E aí, muitas matérias, muitas provas, muita cobrança, isso acaba desencadeando possíveis transtornos no futuro de ansiedade, de tentar não conseguir, desamparo aprendido, de tentar estar ali inserido dentro daquele contexto, não conseguir se enquadrar, aí consegue entrar na faculdade, a faculdade sem apoio, a faculdade sem nenhuma estrutura de adaptação, de fato incluir essas pessoas nesse ambiente,
fica muito difícil se formar. E aí, muitos desistem no meio do caminho da faculdade e muitos conseguem, e aí uma porcentagem pouca está dentro do mercado de trabalho. Então, isso nos mostra, enquanto profissionais, como eu posso preparar realmente a pessoa que eu atendo para a vida. Então, será que eu preciso pensar também de forma muito individualizada? Então, será que, para esse caso específico, será que se ele fizer um curso técnico mais direcionado, mais específico, dentro da área que ele gosta, será que não aumentariam as chances dele ter sucesso no mercado de trabalho? Então, nós precisamos avaliar essas questões junto com a família, junto com o próprio sujeito, né, o próprio indivíduo, para que tomemos a melhor decisão em relação à vida dessa pessoa, à autonomia no futuro dessa pessoa. Entre 4% e 5,4% das crianças autistas podem ser potencialmente agora em relação à sexualidade e ao autismo. Podem ser potencialmente transgêneras ou gênero diverso, em comparação a 0,7% das crianças neurotípicas. Então, é uma porcentagem muito maior. Outros estudos, eles indicam que entre 4,8% e 26% dos indivíduos de DG, disforia de gênero, né, sofrimento persistente decorrente da incompatibilidade entre o cérebro, o nascimento e identidade de gênero, tem diagnóstico de autismo. E aí, gente, o que é que ocorre para que esse aumento em relação à sexualidade seja maior em pessoas autistas? Há alguns estudos que sinalizam, né, que pode ser por conta da falta de sensibilidade social presente no autismo. Esses indivíduos estão vivendo a sua sexualidade mais sobre o controle filogenético do que pelo controle social. Então, muitas pessoas podem até ser transgênero, por exemplo, mas por conta do social, por conta da cultura que vive, familiar, acaba ofuscando a própria natureza em prol do social. Dentro do transtorno do espectro autista não tem esse filtro social, então acaba que eles conseguem realmente expor quem são com maior tranquilidade, digamos assim. Sexualidade e autismo, conduta sexual e níveis de suporte no transtorno do espectro. Então, no nível 3, o comprometimento sintomatológico, graves déficits em comunicação, que a gente já viu, conduta sexual, ausência de interesse no ponto de vista sexual, impulsos sexuais pouco desenvolvidos, comportamentos ritualizados e autoestimulatórios que aumentam quando o indivíduo fica ansioso, proximidade física inadequada e sem crítica, ocasionando desconforto ao ambiente, ligações particulares com objetos inanimados, enquanto fontes de prazer. Então, estou atendendo um adolescente que ele está nessa fase, hormônio e tudo, e ele entrou no banheiro feminino e tirou a roupa lá na frente das meninas, mostrou o pênis, as meninas saíram gritando, é um colégio de freira, foi aquela algazarra, mas ele não tem essa noção, essa malícia do quão errado, do quão inadequado teve esse ato. Não tem essa noção, gente, do quanto está inadequado esse padrão comportamental. Ele também começou a apresentar comportamento de pegar nos seios, né? E aí, em um determinado atendimento, ele olhou para mim, ele olhou em direção à minha vagina e disse, eu quero abrir. Aí eu trouxe que não era possível, não pode. Aí eu trouxe um material que eu tenho super simples, básico, que é o corpo, e tem um sinal verde e vermelho, né? Público e privado. E eu trouxe esse conceito para ele, que é um conceito abstrato, é um conceito simples, é um conceito que a gente atribui, que a pessoa aprende naturalmente. Mas quando se trata do TEA,
nem sempre essa pessoa vai saber. E aí ele super compreendeu, saiu de lá muito feliz. Agora, toda a vida que ele me vê, ele não pode, né? Privado, exatamente. Aí me abraça e a gente começa o atendimento com maior tranquilidade. Então, dentro da nossa intervenção, é muito importante introduzir de sexualidade, justamente para a pessoa se entender, não importa o nível de suporte, para a pessoa conseguir se compreender, compreender o próprio corpo, compreender o corpo do outro, entender os limites entre o seu corpo e o corpo do outro, entender os ambientes públicos e privados, entender quando pode ocorrer a masturbação, quando não pode, que tem que ser dentro do quarto. Normalmente, gente, nós fazemos o treino de ser dentro do quarto. Por que, Thalita, dentro do próprio quarto? Porque banheiro tem em todos os locais. Banheiro tem no shopping, banheiro tem na escola, banheiro tem no trabalho, mas o quarto só tem o seu quarto. Então, nós gostamos de fazer esse treino discriminatório mesmo, discriminativo mesmo, justamente para garantir, para ser uma prevenção mesmo de abuso sexual para essa pessoa. No nível 2, é a masturbação como comportamento repetitivo, que proporciona descontração, jogos homo e heterossexuais com conteúdo de curiosidade e exploração sexual sem seleção de parceiro, interesse sexual, com dificuldade em demonstrar suas necessidades, dificuldade na compreensão de regras de privacidade e sociabilidade, bem como quanto a sentimentos de vergonha ou culpa. E no nível 1, é possível a percepção de diferenças entre o próprio corpo e o corpo do sexo oposto, né? Essa curiosidade, né? Essa dificuldade, mas há dificuldades na compreensão das condutas que as diferenças demandam. Com o aparecimento de condutas inadequadas, masturbação, auto- e heterossexualidade, relacionadas a interpessoais diferenciados com escolha de parceiros específicos quanto a sexo e características pessoais. Grandes dificuldades em relacionamentos estáveis. É aquela pessoa que chega na fase adulta e tem dificuldade e talvez nunca tenha namorado, ou tem dificuldade, já namorou, mas tem dificuldade de manter relações amorosas, às vezes por uma dificuldade de fazer leituras sociais, por uma dificuldade de perceber, né, essa questão da teoria da mente, colocar-se no lugar do outro, essa dificuldade em relação a olhar pela perspectiva do outro, dificuldade em conversar. Muitas vezes são pessoas que, muitos pais, né, a gente faz muito treino parental, e aí um dos dois fala, eu tento conversar, eu tento me comunicar, mas ele não me escuta, ele parece que está em outro mundo, ele parece que está pensando em 1000 coisas menos no que eu estou falando. Então, muitas vezes, essas pessoas realmente não participam de uma DR, né? O quão importante é uma DR para os relacionamentos, conversar, discutir sobre, e aí acabam se livrando aí desses aversivos, acabando a relação, ou realmente sendo deixados. Residência assistida, protegida e autismo. Residência assistida protegida é aquela que é estruturada com o objetivo de reduzir significativamente os riscos de acidentes domésticos, bem como promover a autonomia nas atividades da vida diária e o sentimento de pertencimento ao espaço. Aqui no Brasil, nós temos uma residência assistida que está em projeto piloto ainda. Então, em março, só tinha um morador, estavam buscando outro morador para ver como seria, né, essa interação, como seriam os ajustes necessários, e é o Grupo Método que tem essa residência assistida. E eles se baseiam pelos Estados Unidos, porque lá o próprio governo disponibiliza essas residências, feita com profissionais de altíssima qualidade, profissionais 24 horas por dia,
tem toda uma escala que eles precisam seguir, tem toda uma rotina que precisa ser feita, entrega de medicamentos. Não tem médicos e nem enfermeiros, porque tem um objetivo, não é como um manicômio, por exemplo, né, de antigamente, de forma alguma. Tem um objetivo terapêutico, de promover a autonomia dessa pessoa nas atividades de vida diária, do dia a dia. Essas pessoas são conhecidas na comunidade ao redor dessa residência assistida, porque elas podem ir na mercearia, elas trabalham ali perto também, a depender do nível de suporte. E aí elas podem sair quando querem também para ir visitar a família. A família vai visitar eles, né? Então, é algo assim bem controlado, bem legal. E está sendo feito esse projeto piloto aqui no Brasil. Eu acredito que seria muito importante para muitos adultos, muitos adolescentes e muitas famílias precisam desse suporte. Quando entra eu assisti um vídeo esses dias do Lucelmo, do Lunaba, onde ele gravou um vídeo que a mãe atípica, ela luta todos os dias pelo direito de morrer. É muito forte, né, essa fala. Esse direito de morrer e saber que o filho vai estar sendo desenvolvido, ele vai estar conseguindo resolver as suas questões do dia a dia, ele vai estar conseguindo tomar banho só, comer só, fazer o próprio sanduíche, ele não vai passar fome, ele não vai passar frio, ele não vai estar no meio da rua. E lá nos Estados Unidos, as mães atípicas, elas têm mais direito de morrer do que as nossas, né? Porque lá tem uma estrutura de políticas públicas que garante o direito dessa pessoa autista de existir, de ter qualidade de vida, de ter uma vida saudável, de ter uma vida digna. Sua arquitetura e design devem considerar os perfis sensoriais, cognitivos e motores para que o ambiente doméstico, além de propor o bem-estar físico e emocional, também seja um coadjuvante no desenvolvimento diário do morador. No Brasil, a legislação específica que garante moradia para indivíduos autistas ainda carece de especificações que atendem às demandas dessa população em seus diferentes níveis de suporte. Então, assim, ainda estamos muito longe do que seria o ideal. As políticas públicas brasileiras de saúde e educação voltadas para o TEA pouco efetivam programas voltados para o treinamento, tanto dos autistas como seus responsáveis e cuidadores, para o ensino de uma vida adulta maior autonomia, respeito e independência. Então, eu fui ontem dar uma palestra em uma escola pública para as famílias, de como estimular, de como dentro de casa, de como dentro das possibilidades delas, elas poderiam estimular os filhos, né? Crianças, adolescentes, adultos, enfim. E todas trouxeram como é difícil ter uma consulta com um neurologista, como é difícil ter um acompanhamento médico, e é mais difícil ainda ter um acompanhamento terapêutico. Normalmente as terapias são de 30 a 40 minutos, são em grupo. Então, enxugar gelo, né? Assim, é muito longe do que eles precisam. Se eu for levar em consideração que a literatura me traz, que essa pessoa precisa estar sendo estimulada de 30 a 40 horas por dia, né? Uma estimulação de qualidade. Então, olha como estamos distantes, né? Nós precisamos lutar mais e mais por políticas públicas para essas pessoas. E algumas indicações, né? Aqui são 5 podcasts feitos por autistas para autistas. O Introvertendo eu amo, é o que eu mais amo, mas infelizmente acabou, porém os episódios estão lá todos gravados. O Vixe Autisteio eu também gosto demais. Lógica Autista, Atípicas.
O Vixe Autistei e o Introvertendo são de autistas adultos, entrevistando outros autistas adultos, falando sobre autismo, e aí eles falam sobre processos, por exemplo, no salão de beleza, processo em relação à sexualidade, né? Então, como é em relação à perspectiva deles? Eu, como profissional, gosto muito de ouvi-los, porque assim eu consigo tornar minha intervenção cada vez mais humanizada, cada vez mais propondo qualidade de vida para essas pessoas. Então, eu proponho uma intervenção não pela minha perspectiva, né? Eu proponho uma intervenção pela perspectiva da ciência, porque eu faço práticas baseadas em evidência, mas também pela perspectiva deles mesmos, para que, sim, eu sempre esteja caminhando de acordo com o respeito e a dignidade. E eu também gosto de seguir muitos perfis no Instagram de pessoas autistas. Não coloquei todos, mas eu coloquei, assim, os principais que, ao meu ponto, são em relação a alcance. Eles possuem uma linguagem muito acessível, eles conseguem se posicionar de uma forma muito fluida e prática de se entender, e através deles vocês também conseguem achar outras contas, porque eles também divulgam muitas outras contas. Então, o Lucas Atípico, ele já é bem famoso, ele acabou de se formar em psicologia, e o perfil dele é muito legal, assim, ele é autista suporte 1, e ele traz a perspectiva tanto profissional quanto dele mesmo. Ele teve um diagnóstico tardio. A Carol Souza, ela já foi entrevistada até pelo Pedro Bial, ela é autista suporte 3, ela utiliza para se comunicar a comunicação de alta tecnologia no tablet, que é isso que ela está segurando. Então, ela traz que sim, o autista suporte 3, ele pode sim se comunicar, é possível ter uma vida digna, é possível ter qualidade de vida, apesar de todas as dificuldades. Então, ela tem muitos movimentos motores, mas mesmo assim ela consegue sim se comunicar, permanecer ali. É muito legal a entrevista dela com Pedro Bial, se vocês tiverem a oportunidade de poder pesquisar no YouTube, vale muito a pena. A Rei Autista, eu já fiz uma live com ela. Ela traz outras lutas também, né? Então, ela traz: eu sou pobre, eu sou preta, eu sou autista. E ela luta por respeito a essas três fases, né? Que ela as três percepções de vida que ela tem, que ela é. Ela luta todos os dias por isso, e é bem interessante. E a Autismo com Leveza, ela tem um filho com autismo, teve outra filhinha, também foi diagnosticada com autismo, e ela teve um diagnóstico tardio, né? Ela foi diagnosticada depois dos 2 outros filhos dela. E é bem interessante, porque no perfil dela ela traz como foi essa trajetória, ela fez uma avaliação neuropsicológica, e a partir disso realmente foi no médico, recebeu o laudo, e ela conta quais foram os caminhos que ela percorreu, que ela teve. É isso, gente, muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado, eu estou livre agora para tirar todas as dúvidas. Esse é meu perfil no Instagram, me sigam, estou disponível também por lá. Que legal, obrigado pelos comentários, pessoal. Com certeza a Thalita fica muito feliz, né? A gente também fica por saber que foi esclarecedor para vocês, que foi de alguma forma algum aprendizado, né? Numa noite de sexta-feira que vocês se dedicaram a isso, né? Isso é muito, muito bacana, todo mundo que participou aqui, que ficou até o fim, né? Então a gente fica muito feliz. Qualquer coisa, se quiserem enviar perguntas depois, pode chamar a gente no Instagram, conforme eu mandei o link, né, do Cefei, pode chamar a gente, pode chamar a Prof, né, seguir ela nas redes sociais, pode nos chamar também, fiquei com uma dúvida, né, ou tem muitas pessoas, Prof, que estão esperando a gravação também, que eu vou assistir depois, então, se surgir alguma dúvida, pode nos mandar, que a gente encaminha para a Thalita, e tenho certeza que vai ser muito proveitoso, foi muito proveitoso para vocês. Vamos fazer uma foto, vamos? Liguem as câmeras. Liguem as câmeras, já botei aqui no... Quem quiser participar, eu vou tirar uma fotinho nossa aqui.
Olha quanta gente. Nossa, quanta gente. Não vai aparecer todo mundo na foto, mas tem aparecer. Até deixa eu ver se não tem como aumentar o número de pessoas aqui para aparecer na foto. Até tem. Consegui. Consegui colocar todo mundo. Opa. Todo mundo que quiser aparecer, fica à vontade. Dá um sorrisão que eu vou tirar a foto agora, tá bom? E quem não quiser, não tem problema, mas ficamos felizes por terem participado. Vamos lá, então. Vamos tirar a fotinha. 1, 2, 3 e... Mais uma, 1, 2, 3 e... Ai, que jeito bonita. Muito bem. Muito obrigada, gente. Boa noite, bom final de semana. Isso aí, muito obrigado pela participação de todos. Bom final de semana. Thalita, até a próxima. Manda para nós no e-mail. É. Tchau, tchau. Bom descanso para vocês. Boa Obrigada, noite. igualmente. Boa noite.